Olá Dev, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Douglas Mota, eu sou Dev Android há mais de 8 anos e hoje eu trabalho e vivo aqui em Portugal. Eu te convido a se inscrever e deixar um joinha neste vídeo e também a compartilhar esse vídeo se você curtir este conteúdo. E hoje eu vim trazer mais um conteúdo da minha plataforma de cursos Android Moderno e Profissional. Então retirei essa aula lá da minha plataforma de cursos pagos e decidi compartilhar com você de maneira gratuita aqui no YouTube. E essa aula vai ficar disponível por 7 dias. Eu de vez em quando costumo fazer isso, costumo disponibilizar algumas aulas da minha plataforma para você conhecer um pouquinho mais da minha didática e dos conteúdos que eu ofereço lá dentro. E eu vou deixar no link que está na descrição deste vídeo um desconto super especial para você fazer parte da minha plataforma de cursos Android Moderno e Profissional. Na aula que eu vou compartilhar com você hoje, eu vou te mostrar como que você pode implementar formulários de maneira eficiente e profissionais no Android utilizando o Jetpack Compose. Essa maneira que eu vou compartilhar com você é a maneira que eu utilizo nos meus próprios projetos profissionais e também pessoais. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo, você vai aprender e ele vai fazer uma diferença muito grande na sua carreira, vai mudar a sua mentalidade de como que você trabalha com formulários no Android. E meu objetivo como educador na área de desenvolvimento Android é fazer com que você se destaque no mercado de trabalho, que você se diferencie. A gente sabe que está muito complicado conseguir uma vaga como Dev Android hoje em dia, principalmente para júnior. Para quem é pleno, para quem é sênior, é até mais fácil de conseguir. Mas para quem é júnior, eu vejo aí o pessoal comentando na internet que está tendo um pouco mais de dificuldade de encontrar a sua tão sonhada oportunidade como Dev Android. Existem sim vagas para Dev Júnior, tá? Na área de desenvolvimento sempre vão haver vagas. O problema é que existem também muitos candidatos para essas vagas. E se você não tiver um diferencial, se você não se aprofundar aí na tecnologia, nos conceitos, você dificilmente vai conseguir a sua vaga, porque outro dev com esses conhecimentos, né, sabendo aprofundar mais algumas coisas, ele vai conseguir essa vaga. E o meu objetivo com essa aula aqui e com todos os conteúdos que estão dentro da minha plataforma é te ajudar a conseguir a sua tão sonhada vaga como Dev Android ou até mesmo uma promoção, se você é júnior, né, se tornar pleno, e se você é pleno, se tornar sênior. Esse é o objetivo que eu tenho comigo e é por isso que eu me dedico tanto nos meus conteúdos para poder criar o melhor conteúdo possível, né, com base em toda a minha experiência. Portanto, eu quero que você assista essa aula e que você consiga colocar em prática aí nos seus projetos pessoais ou profissionais. E se você tiver interesse de fazer parte da minha plataforma, de se aprofundar ainda mais e se tornar um dev destacado no mercado, procurado aí pelas empresas, eu vou te fazer um convite muito especial e eu quero que você dê uma olhadinha no link que está na descrição, porque eu deixei um desconto exclusivo que vai estar disponível apenas enquanto este vídeo estiver aqui no YouTube, beleza? Então é isso, fica agora com a aula, eu espero que você goste e não deixe de dar uma olhadinha no link que está na descrição e bons estudos aí. Olá, nesta aula então vamos dar vida ao nosso formulário de cadastro. E como nós já aprendemos para o formulário de sign-in, se eu abrir aqui, por exemplo, o pacote que a gente tem, nós vamos sempre seguir essa mesma estrutura para poder manter o nosso código coeso, o nosso código com uma arquitetura parecida em todas as telas. Então, como eu ensinei para você como que você faz o gerenciamento de um formulário utilizando aí o form state e o form event, a gente vai utilizar esse padrão em todo o nosso projeto para poder manter ele coerente e também facilitar a nossa vida, porque dessa forma aqui, como eu ensinei para vocês, é uma forma muito legal de se trabalhar e você vai conseguir evoluir o seu aplicativo de maneira muito simples. Toda vez que um campo novo for adicionado, por exemplo, basta você acessar o seu form event, adicionar ação para aquele campo e acessar o seu form state e adicionar um novo campo para esse estado. Da mesma forma, se um campo deixar de existir no seu formulário, você apenas tira esse campo aqui do seu form state, tira a ação aqui do seu form event e faz os ajustes necessários na sua tela e no seu view model, beleza? Então vamos aplicar este mesmo conceito aqui para a nossa tela de sign up. Então a primeira coisa que eu vou fazer para vocês verem também que há uma forma diferente de começar, né, a trabalhar aqui com essa parte de gerenciamento de estado. Ao invés de eu começar aqui criando o meu view model, eu vou começar criando o nosso form state e o nosso form event para a tela de sign up. E depois que eu tiver esses dois componentes, a gente vai implementar o nosso view model de sign up. A gente vai começar a integrar tudo, vai ficar um pouco mais fácil e simples de você trabalhar aí, você escolher em que parte você quer começar a trabalhar.
E aqui eu quero começar a trabalhar com o nosso form state, o nosso form event, porque a gente já vai começar abstraindo, né? Começar pensando como que a gente vai gerenciar o estado da nossa tela de acordo com os campos que a gente tem. Então, dando uma olhadinha aqui na direita, a gente tem aqui alguns campos que nós precisamos gerenciar e guardar o estado deles. E para isso, então, eu vou fechar aqui esses dois arquivos e a gente vai começar, então, a desenvolver estes dois componentes. Então, aqui no nosso pacote de Synapse, eu vou criar aqui uma nova classe de dados. Eu vou chamar essa classe de dados de Synapse Form State. E aqui, então, a gente vai começar a representar, né, o estado do nosso formulário. O que nós temos aqui no nosso formulário? Nós temos os campos de primeiro nome, último nome, e-mail, senha e confirmar senha. E temos também aqui que armazenar a URI da foto que foi selecionada. Então, vamos começar por essa parte da foto. Vou criar aqui uma variável chamada profile photo ou profile picture URI, que vai ser do tipo URI, e o valor inicial dele vai ser nulo, até porque o nosso formulário, quando a gente inicia ele, não existe uma foto cadastrada, então o valor inicial tem que ser nulo, ou seja, mais uma vez relembrando para reforçar esse conceito, o seu formulário aqui, o valor inicial para cada campo deve representar o estado inicial do seu formulário. Então, como todos os campos estão vazios, a URI não está selecionada, então a gente tem que passar aqui null, por exemplo, para o nosso profile picture URI. Então, basicamente, a gente vai representar o nosso formulário para cada campo que a gente tem, com base no tipo daquele campo. Então, por exemplo, o segundo campo que a gente tem é o campo de first name. Então, vai ser aqui um val first name, que vai ser do tipo string, e o valor dele vai ser também uma string vazia, porque é o estado inicial do nosso formulário. E uma outra coisa que nós já temos que considerar aqui, você poderia deixar para fazer isso depois também, é que para cada um desses campos nós vamos ter um estado de erro. Então, se o campo do primeiro nome estiver vazio ou se não atender aos critérios de validação, nós vamos mostrar debaixo do campo aqui uma mensagem vermelha dizendo que este campo está incorreto. E para poder fazer isso, nós já vimos também no nosso formulário de sign-in. Deixa eu abrir aqui só para poder confirmar se nós temos esse estado de erro também, correto. Então, eu vou só copiar esse código aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Vou colar esse código aqui embaixo. E aqui vai ser o nosso first name error, para poder representar o erro do primeiro campo aqui do formulário. Agora, basicamente, você vai ter que fazer isso para todos os outros campos, e para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, você já entendeu como que funciona, eu vou já preencher aqui o form state para os outros campos, e depois eu volto aqui com você para você terminar também de fazer isso daí, e a gente avançar para o nosso próximo componente. Beleza, já adicionei todos os campos aqui, representei todos os campos do nosso formulário e eu quero fazer aqui algumas considerações. Então, temos aqui o nosso first name error, temos last name, o last name error. Aqui eu posso deixar na mesma linha para poder ganhar um pouquinho de espaço também, para fazer igual eu deixei aqui no código que eu copiei e colei. E uma coisa interessante, eu quero chamar a atenção aqui para você, é o seguinte, quando você tem esse tipo de formulário, que você tem uma senha e um confirmar senha, você também representa esses campos aqui no seu form state, beleza? Então, basicamente aqui no password error, não no password error, a gente tem aqui um password, que é do tipo string, aí temos o erro para esse password, a gente vai mostrar também o erro debaixo dele, e temos aqui o nosso campo de password confirmation, que vai representar este campo aqui de confirmar senha. E o erro a gente pode utilizar o mesmo campo de erro aqui. Não precisa necessariamente criar um erro específico só para password confirmation, beleza? E uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção aqui, que você talvez não tenha pensado, é que esse formulário aqui ele tem alguns estados também. A gente tem o estado de quando a nossa modal está aberta, então se eu clicar aqui no nosso ícone, a nossa modal vai estar aberta, então eu quero representar esse estado aqui do nosso formulário. Então, para isso, eu guardei uma variável aqui chamada isProfilePictureModal BottomSheetOpen. O valor inicial é falso porque a gente vai começar o nosso formulário com a modal BottomSheet fechado, beleza? E esses loading aqui é para depois, quando nós formos fazer a integração com a nossa API, formos fazer o nosso pedido, a nossa requisição para o nosso back-end, eu posso mostrar aqui um estado de loading para o nosso botão com base nesse estado aqui do nosso formulário, beleza? Então, uma coisa legal que eu adicionei aqui, que nós não temos no outro formulário de sign-in, é essa questão de guardar também o estado, se a nossa moda BottomSheet está aberta ou não. Você vai ver como é que fica muito mais simples, muito mais fácil quando a gente passa esse gerenciamento de estado para esse nosso Synapse Form State e não deixa coisas soltas dentro do nosso Compose em si, beleza? Então, o próximo passo agora é a gente criar o nosso Form Event para a tela de Synapse. Então, da mesma forma, eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin. Vou chamar esse arquivo de Synapse Form Event. Eu posso falar que ele é uma interface e ele vai ser uma interface selada, beleza? E da mesma forma que nós temos lá para o nosso sign-in, a gente tem que representar aqui as ações de cada campo do nosso formulário.
Então, como você já pegou a ideia também como que implementa isso, eu vou apenas trazer o código que eu já tenho aqui de modelo e já já eu explico, né, o que a gente tem nele e você vai fazer a mesma coisa. Eu sugiro que você digita também para você pegar prática, né, conhecimento, para poder fixar todo esse conhecimento aí na sua cabeça. Eu não quero que você fique copiando e colando também. Você vai pausar o vídeo, vai digitar todo esse código e entender o que está acontecendo de fato, beleza? Então aqui eu vou trazer o código que eu tenho e basicamente então eu vou ter uma ação para cada campo aqui do meu formulário. Então a primeira ação que eu vou ter é quando o usuário selecionar a foto, né? A gente vai receber a URI, nós já vimos nas aulas anteriores, e a gente vai passar essa URI para o nosso estado. Eu vou só ajustar aqui porque eu copiei como se fosse uma classe selada, mas aqui pode ser uma interface, não precisa ser uma classe. Então deixa eu só ajustar aqui. Beleza, o código já foi ajustado, então basicamente você já conseguiu entender o que está acontecendo para cada uma das ações do nosso campo aqui, ou seja, quando o primeiro nome ele for alterado, quando o usuário digitar alguma coisa, a gente vai cair aqui nesse evento, e assim a gente tem para cada um dos campos. Temos aqui então para a foto, para o primeiro nome, para o último nome, para o e-mail, para a senha, para a confirmação de senha, e interessante que eu tenho aqui mais dois Data Objects, que vocês vão entender daqui a pouquinho. Basicamente, então, eu estou criando aqui duas ações a mais. A primeira ação é para quando o usuário clica aqui para poder abrir o nosso Moda Button Sheet. Então, estou representando isso daqui agora no nosso Form Event. E temos um outro evento aqui que é para poder fechar essa Moda Button Sheet quando a gente seleciona uma foto ou quando a gente tira uma foto aí utilizando a câmera do telefone. Beleza? Então, estamos representando essas duas ações a mais aqui. Assim, a gente tem nosso formulário todo gerenciado aqui pelo nosso Form State e pelo nosso Form Event, beleza? E por fim, nós temos aqui o nosso Submit, que é quando o usuário clica no botão para poder fazer o cadastro. Então, já temos aqui esses dois componentes criados, o nosso Form State e o nosso Form Event. E o próximo passo agora vai ser criar o nosso View Model para poder gerenciar toda essa parte aqui do formulário. Então, aqui no pacote de Sign Up, eu vou criar aqui o nosso View Model. Sign Up View Model, vai ser uma classe. Vamos herdar aqui do View Model dos componentes de arquitetura. E aqui então eu vou até copiar o que nós já temos aqui no nosso Sign In View Model para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo e apenas alterar aqui as variáveis que a gente precisa. Então copiei esse código aqui, vamos voltar para o Sign Up View Model. Aqui no nosso Mutable State of, eu vou chamar aqui o nosso Sign Up Form State. E aqui no nosso Form Event a gente vai trocar aqui para o nosso Sign Up Form Event, beleza? Aqui então a gente vai substituir todas as implementações do when aqui. Vou passar o mouse aqui em cima, Alt Enter. Vou pedir para poder adicionar os branches remanescentes. E aqui o que eu gosto de fazer, né, toda vez que eu peço o Android Studio para poder completar o código para mim, ele joga aqui em uma ordem meio que aleatória. E eu gosto de colocar isso na ordem de acordo com a ordem dos campos que eu tenho aqui no meu formulário. Então o primeiro campo vai ser sempre aqui o first name, depois o last name. Vou selecionar esses dois aqui. Shift Alt, vou apertar aqui a setinha para cima, para jogar para cima. O próximo campo é Email Changed. O próximo é Password, depois o Password Confirmation. Então deixa eu colocar o mouse aqui no final. Vou subir isso aqui para cima. Depois nós vamos ter o nosso Open, depois o nosso Close. Depois o nosso Profile Photo Picture vai ser o primeiro. Então já vou organizar ele aqui em cima. E depois nós temos aqui o nosso Submit. Então já tenho aqui tudo na ordem certinha, conforme nós temos aqui no nosso formulário. E conforme nós já aprendemos também na aula de Sign-In, a gente tem que implementar aqui essa ação e alterar o estado do nosso formulário para cada um dos campos. Então aqui no nosso Form State, ele vai simplesmente receber o nosso formState.copy. A gente está mantendo aqui todo o conceito de imutabilidade do Kotlin, para a gente não ter problemas aí com variáveis globais e com comportamentos indesejados. Então a gente trabalha sempre aqui com uma classe imutável e criamos uma nova instância dessa classe, passando apenas a alteração que a gente quer. E basicamente, então, você já pegou a ideia. Se você quiser pausar o vídeo e fazer sozinho aí para você praticar também, eu vou fazer isso daqui para cada um dos campos que eu tenho, para cada uma das ações que eu tenho. Pronto, já preenchi aqui todas as ações do nosso formulário, alterando aqui o estado, né, de acordo com a ação que a gente recebe. E só para chamar a sua atenção, porque nós temos aqui um estado novo, né, que é a questão de verificar se a Moda Button Sheet está aberta. Então aqui, quando a gente recebe esse evento de abrir a nossa Moda Button Sheet, apenas troca essa variável aqui, o valor dela para true. E se a gente estiver fechando ela, a gente troca essa variável para false, beleza? Assim a gente tira todo o gerenciamento de estado do nosso Compose e traz esse gerenciamento aqui para o nosso Form State. E o View Model fica responsável por gerenciar isso daí. E o nosso Compose ele fica o mais enxuto possível, sem muita lógica dentro dele, apenas a lógica de exibição dos dados, beleza? E por último temos aqui o nosso Submit, que eu basicamente vou criar aqui uma função privada. Vou chamar essa função que diz valid form, para a gente poder fazer a verificação se o formulário está válido. Essa função vai retornar aqui um booleano.
E eu vou retornar falso por enquanto, porque daqui a pouco a gente vai aprender uma forma de fazer a validação de campos aqui de uma maneira muito legal, beleza? Vou criar uma nova função, vou chamar essa função aqui de, pode ser do signup, posso utilizar a sugestão aqui do Gemini. E basicamente ele vai fazer uma verificação, primeiro, se o form está válido, e depois ele vai fazer aí a troca do nosso form state, né, passando o sload dele para true, e aqui a gente vai fazer a requisição para a nossa API daqui a pouquinho, beleza? Então, assim nós temos o nosso ViewModel, a implementação dele finalizada. Agora vamos integrar o nosso ViewModel com a nossa tela de signup. Então, eu vou acessar aqui o nosso signup screen, deixa eu minimizar aqui um pouquinho. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no parâmetro do nosso signup route, para poder manter a consistência aqui do nosso aplicativo, é instanciar aqui o nosso ViewModel. Ele vai ser o nosso signup ViewModel. E eu vou receber aqui um igual ViewModel para o próprio Android criar, instanciar esse ViewModel para a gente. Daqui a pouco, quando a gente começar a trabalhar com injeção de dependência, com as outras camadas do nosso aplicativo, nós vamos utilizar o Hilt para poder fazer todo esse controle de injeção de dependências. E a gente vai ver como que a gente consegue criar um ViewModel que tem dependências. Por enquanto, o nosso ViewModel ele não possui nenhuma dependência, então a gente consegue utilizar o próprio factory aqui dos componentes de arquitetura do Android para poder fazer a instanciação desse ViewModel para a gente. No momento que a gente tem alguma dependência no nosso ViewModel, a gente tem que utilizar um ViewModel Factory para poder instanciar esse ViewModel e saber como passar os parâmetros para ele, ou utilizar, por exemplo, o Hilt ViewModel e ele automaticamente vai injetar todos os parâmetros necessários, mas isso é assunto para aulas futuras, beleza? Então agora que temos o nosso ViewModel aqui instanciado, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser recuperar o nosso formState. Então vai ser a variável formState que vai receber aqui o nosso ViewModel.formState. E esse formState já é do tipo Mutable State, já é um tipo de estado que o Composer sabe ler e vai recompor toda vez que esse estado mudar. E a gente vai ter aqui uma outra variável, não, a gente vai ter apenas essa variável por enquanto. E aqui no nosso signup screen a gente vai receber esse formState. Então vai ser o primeiro parâmetro, eu vou chamar de formState, que vai ser do tipo signup formState. Não vou passar aqui nenhum valor. Aqui no nosso signup screen, vou passar aqui o nosso formState, que vai receber aqui o formState. E o nosso signup screen vai receber também, né, a gente tem que fornecer aqui um lambda, que é o nosso onFormEvent, para a gente poder passar esse valor para cima, beleza? Que vai ser do tipo signup_formEvent, que vai retornar aqui o unit e não vai receber nenhum valor por padrão. Fazendo isso agora, eu vou apenas chamar aqui o nosso ViewModel, deixa eu passar aqui só o nome do parâmetro, vou chamar aqui o nosso ViewModel, utilizar aquela sintaxe do Kotlin, e vou chamar aqui o nosso onFormEvent, e assim a gente já tem o nosso fluxo de dados unidirecional funcionando corretamente, o estado desce e os eventos sobem, beleza? Para a gente poder não ter nenhum probleminha, vou descer aqui no nosso preview, vou passar aqui o nosso signup formState com valor vazio e o nosso onFormEvent com valor vazio também. Agora ficou muito simples, agora que nós já temos o nosso estado descendo aqui para a nossa tela, a gente vai simplesmente substituir agora onde nós precisamos desse estado. Então, descendo aqui um pouquinho, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é quem está utilizando aqui o estado. Então, descendo um pouquinho, a gente vai ter aqui o nosso Profile Picture Selector, e ele espera receber aqui o URI. Então, aqui eu posso trocar para o nosso formState.ProfilePicture URI. Show de bola. E aqui, na ação de abrir o nosso Model Bottom Sheet, eu não preciso mais utilizar essa variável mutável aqui dentro do nosso Compose. Então, eu consigo redirecionar isso daqui tudo para o nosso formState, para o nosso ViewModel, conforme eu expliquei anteriormente. Então, eu vou simplesmente substituir isso daqui. Vou chamar o nosso onFormEvent. E aqui no nosso onFormEvent, eu vou chamar o nosso signup_formEvent. Deixa eu só minimizar um pouquinho. Eu vou chamar aquele data object que a gente criou, chamado OpenProfilePictureOptionsModalBottomSheet. Então, ele vai chamar esse evento aqui e vai cair no nosso ViewModel. O ViewModel vai alterar aquela variável que a gente tem lá de mostrar a ModalBottomSheet. Eu não preciso mais utilizar esse gerenciamento de estado aqui. Então, fica tudo sendo gerenciado com apenas um único código, é esse nosso onFormEvent aqui, beleza? Vou deixar tudo aqui na mesma linha para poder facilitar. Então, fizemos a primeira troca aqui. E assim a gente vai descendo, então, até fazer todo o gerenciamento do nosso formulário. Então, aqui para o nosso first name, eu vou agora começar a utilizar os valores do nosso estado. Então, aqui vai ser o nosso first name. Aqui no onValueChange, a gente vai chamar aqui o nosso onFormEvent, a gente vai chamar aqui o nosso firstNameChanged, passando o it, que é o valor que está sendo alterado, e assim a gente vai fazer para todos os campos. O próximo campo, então, vai ser o nosso lastName. Aqui é a mesma coisa, eu vou utilizar aqui a sugestão do Gemini para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, e vou fazendo isso para cada um dos campos do nosso formulário. Esse aqui é o e-mail, aqui vai ser a mesma coisa, e-mail changed. Descendo um pouquinho, vai ser o nosso password, formState.password.
aqui é a mesma coisa. Então veja como é que fica muito mais fácil, né, quando a gente trabalha utilizando esse conceito de form state e form event. Mais uma vez aqui nós temos nosso password confirmation, então aqui vai ser nosso form state.password confirmation, aqui vai ser nosso password confirmation changed, e descendo um pouquinho nós vamos ter aqui o nosso botão, e o nosso botão vai chamar o nosso form event, e vamos chamar aqui o nosso submit, e aqui, interessante, a gente não vai mais utilizar essa variável que está sendo controlada aqui dentro do nosso compose. Eu tenho aqui o nosso form state, e eu vou chamar aqui o nosso is profile picture model bottom sheet open. Se ele tiver a true, ele vai abrir a nossa model bottom sheet. Outra vez, essa variável que estava sendo gerenciada aqui pelo meu compose, eu não preciso mais disso, eu posso simplesmente chamar o nosso form event. E aqui eu chamo o nosso profile photo picture changed, passando o URI para ele. Não posso tirar esse estado daqui de dentro do meu compose também, então veja que legal. E aqui eu não preciso chamar essas variáveis novamente, então aqui eu vou só chamar o nosso signup form event, e aqui eu vou chamar o nosso close, né, da nossa bottom sheet, e esse mesmo código aqui a gente vai utilizar aqui na parte de baixo também. Então onde a gente tinha essa variável sendo setada para false, eu vou remover ela daqui e vou adicionar ela nesses dois lugares, beleza? Então aqui vou dar um enter para poder ficar mais fácil, vou colar esse código aqui. Então já temos aqui o evento de quando o formulário for fechado, e assim eu acredito que nós já conseguimos, né, substituir todos os lugares aqui que representavam estados, né, e que a gente tinha esses estados aqui dentro. Então veja que essas variáveis aqui elas já nem são mais utilizadas, eu posso excluir essas variáveis daqui, e agora sim eu tenho todo o nosso formulário sendo gerenciado pelo nosso form state, pelo nosso view model, com os eventos sendo disparados através do nosso form event e através daquela interface selada que a gente criou. Beleza? Agora o próximo passo vai ser executar o nosso aplicativo para ver se ele vai funcionar, para ver se a gente consegue alterar aqui os dados do nosso formulário e depois a gente vai avançar para outras implementações. Então eu vou executar o nosso aplicativo, eu criei aqui um novo emulador, que é o Pixel 8a, para a gente poder conseguir depois trabalhar aqui com a parte de inspecionar o nosso Compose para ver as recomposições, né? Eu gostei bastante desse emulador, é o emulador mais recente também, que eu tenho até a data de hoje. Então eu vou executar o nosso aplicativo aqui para ver se ele vai funcionar corretamente. Beleza, já temos o nosso aplicativo rodando, vou acessar aqui a tela de cadastro e todo o comportamento ele tem que permanecer. Então se eu clicar aqui para adicionar uma foto de perfil, veja que interessante, ele já abriu a nossa moda bottom sheet, mas agora nós estamos tendo o gerenciamento de estado lá no nosso view model com o nosso form state. Se eu pegar uma foto da galeria, ele tem que abrir a galeria normalmente, então já abriu. Né? Se eu clicar em tirar uma foto, ele tem que abrir a câmera normalmente, então eu vou tirar uma foto aqui. Ele tem que fechar a nossa moda bottom sheet, foi isso que aconteceu, já adicionou a nossa foto aqui, ou seja, quem está guardando o estado do nosso URI é o nosso form state, que depois o ViewModel consegue utilizar isso e passar isso para frente para poder fazer uma requisição para a API. E agora nós temos que ter o nosso formulário funcionando. Então se eu digitar aqui agora o meu primeiro nome, veja que tudo já funciona, porque nós estamos trabalhando com um fluxo de dados unidirecional mais uma vez. Digito, o evento joga esse dado para cima, o ViewModel recebe esse evento, atualiza o estado e joga o estado para baixo e atualiza aqui os nossos fields, beleza? Então Douglas Mota, aqui nós temos o nosso e-mail, já colocou aqui para a gente o tipo de campo de e-mail. Se eu clicar em Next aqui, já coloca a nossa senha, a gente já consegue verificar aqui ela escondida, ela sendo mostrada. Aqui nós temos a nossa senha, a nossa confirmação, também já temos aqui nosso campo funcionando. Então veja que interessante, nosso formulário já está funcional, beleza? O próximo passo agora a gente vai trabalhar com aquela questão do nosso extra teste. A gente tem um texto aqui adicional de quando a nossa senha é igual. Por exemplo, eu vou mostrar essas duas senhas. Eu vou digitar valores iguais. Então, para a senha, eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a confirmação, vai ser também 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando isso daqui acontecer, as senhas são iguais. Eu quero mostrar um texto aqui, conforme nós implementamos o nosso componente de secundário text field, para poder mostrar para o nosso usuário, né, para poder dizer para ele que as senhas são iguais, dando para ele uma ajuda também, né, para ele não precisar também ficar sempre clicando nesse olhinho aqui. É só uma forma a mais de dizer para ele que as senhas são iguais, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora.